Quando nós falamos de cristão, eu volto a dizer e repito, e tenho falado isso em todos os domingos. Eu não estou falando daquele tipo de cristão que simplesmente se denomina, se autoprofessa cristão e para uma pesquisa de IBGE, ou simplesmente possui uma fé em Cristo, acredita que Jesus talvez é Deus, veio e morreu para nos libertar das amarras satânicas do pecado. Não, eu não estou falando apenas desse tipo de cristão. Porque quando nós falamos de cristão, isto é também um título, isso também é um cargo que você pode aderir. Existem os chamados simpatizantes do cristianismo. Entretanto, não é desse tipo de cristão que eu estou falando. Quando falo sobre cristão e identidade, tentar identificar um cristão, eu estou falando daquele cristão que sim, tem a fé em Jesus, que passou a seguir a Jesus, mas que resolveu ser discípulo de Jesus. Aquele que permitiu com que o caráter do mestre adentrasse nele, ele absorveu parte do Cristo, ele absorveu parte de si, e ele se tornou um pequeno Cristo, ao ponto de ser igual a Jesus em algumas palavras, em algumas obras. Então é desse tipo de cristão que eu estou falando, não aquele apenas que leva o nome, não aquele apenas que segue, não aquele apenas que simplesmente ele possui uma fé, mas o que permitiu Cristo mudar a sua vida, a sua existência, o seu pensamento, que permitiu Cristo ressignificar conceitos em sua vida, e você foi moldado à imagem e à semelhança desse Jesus. É desse cristão que eu estou falando. Então, como caracterizá-lo, como identificá-lo? E aqui nós já conversamos algumas coisas. Falamos sobre cristão em vento, falamos sobre cristão em deserto, falamos sobre cristão em tentação, falamos sobre cristão e a perseverança, cristão e a generosidade, falamos sobre o cristão e o Pai Nosso, e falamos no domingo passado sobre cristão e milagre. Estes foram os temas que nós abordamos aqui em nossa comunidade cristã. Hoje eu quero falar um pouco mais, porque quando olho para Mateus capítulo de número 5, eu percebo que Jesus no verso de número 13, ele é categórico. Jesus, ele é enfático. Jesus, ele é afirmativo. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Então, quando Jesus usa a expressão e nos compara a sal, Jesus, ele é categórico. Jesus não está titubeando, Jesus não está balançando, Jesus não está em dúvida. É sal ou não é? Será que é ou não é? Será que é crente ou não é? É discípulo ou não é? Tem fé ou não é? Jesus não está no meio do muro, Jesus não está em cima do muro, ele é categórico, ele é enfático. Vós sois o sal da terra. Então aqui eu fiquei me perguntando o que é que Cristo quer dizer quando ele diz para mim, quando ele diz para você, quando ele diz para os discípulos. E por que eu digo que ele diz para mim e para você? Porque a expressão lançada aos discípulos dele original, lá naquele período em que ele estava conversando no ministério encarnado, esta profecia, estas palavras ecoam para todos os discípulos de Jesus. Então, assim como aqueles discípulos originais, eles eram o sal da terra, você e eu que nos autodenominamos discípulos, que permitimos Cristo também moldar a nossa vida como eles permitiram, também somos o sal da terra. Agora, o que é que Cristo ele quer dizer quando ele diz que somos sal? E aí, então, eu comecei a analisar um pouco do critério sal, um pouco do sal no quesito científico. E quando o sal ele é usado dentro da dosagem correta, ele provoca benefícios em nosso organismo. E eu acredito que é justamente isso que, com outras palavras, Jesus, ele está querendo dizer quando ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, se não tiver na dosagem certa, se não cumprir a sua função, ele não tem valor. É isso que Jesus está dizendo. E a ciência então comprova que o sal na dosagem certa pode provocar benefícios. Dentre ele, quando você ingere o sal na dosagem certa, ele promove a origem e a liberação de substâncias que combatem a tristeza, combatem a depressão. Quando o sal entra em nosso organismo e ele está na dosagem certa, nós vamos ver que ele fortalece o sistema imunológico, ajuda
ajuda você a não ficar vulnerável contra vírus e bactérias. Ele também diminui ácidos do nosso corpo. Ele é aquele que ajuda determinados alimentos a ficar preservado. Ok, esta é a visão científica sobre o sal. Então vemos que o sal não é qualquer coisa. Ele tem uma certa valia, ele tem uma certa função. Então Cristo não está errado quando ele diz que nós somos sal, porque os discípulos de Jesus também têm uma valia, têm uma função destinada a eles. Entretanto, quando olhamos com outra ótica, vamos trocar a ótica agora do semita, porque então estamos analisando o sal pela ótica científica, a ótica do semita. E quando eu falo semita, eu estou falando daqueles que são descendentes de Sem. Pois toda a raça humana, poderíamos assim dizer, que se originou de 3 grandes homens, Sem, Cã e Jafé, homens e filhos de Noé, sobreviventes do dilúvio. E quando falamos da cultura semita, não estou falando somente de Israel, mas Israel faz parte também. Então poderíamos dizer que o mundo árabe faz parte da cultura semita. E dentro da cultura semita, ou seja, dos descendentes de Sem, o sal tem outros significados. Sal, por exemplo, significa purificação. Sal, por exemplo, significa acordo de fidelidade. Sal, por exemplo, significa acordo de aliança, um contrato que fazemos um com o outro. Sal, além de ser aliança e fidelidade, é também sinônimo de amizade, pois se fazemos um acordo, temos um compromisso, logo somos, entre aspas, amigo um do outro neste compromisso. E isso é tão verdade que a própria Bíblia Sagrada, ela vai revelar que o sal é sinônimo de aliança. Moisés, escrevendo em Números, capítulo de número 18 e verso de número 19, Moisés assim diz: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, por contrato, por aliança perpétua de sal, perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Além de Moisés, nós vamos ver que mais à frente, no segundo livro de Crônicas, mais especificamente no capítulo 13, verso de número 4 e verso de número 5, o rei Abias também demonstra que o sal, ele é uma parte no acordo, no contrato. E ele diz: ouve-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança perpétua de sal. Então este sal, que não falta nas nossas cestas básicas, este sal, que é barato em questões monetárias para nós aqui ocidentais, este sal que todo mundo traz para a igreja, este sal, ele tem um certo significado diferente na cultura semita. Significa acordo, contrato, e é perpétuo, é eterno, ele não se quebra. Porém, mais adiante, ou até mesmo mais profundamente, nós vamos ver que Deus dá outro significado para a ideia de contrato de sal, partindo do pressuposto da santidade. Então não é apenas um acordo, não é apenas um contrato, não é apenas uma aliança. Você fazer aliança de sal também significa que há santidade nisso. Levíticos, capítulo de número 2 e verso de número 13. Porque quando olhamos para os levitas, eles eram os sacerdotes, eles também eram os políticos da época. Eles julgavam as leis de Moisés, eles faziam com que as leis entrassem em vigor. Então, os levitas, além de ser os sacerdotes, os pastores da época, eram também políticos em Israel. E esses levitas faziam o sacrifício que Deus
pedia. E aí a Bíblia mostra como eles faziam. E há determinados capítulos em Levíticos que representam sacrifícios e atitudes santas a Deus, tanto que é chamado de lei da santidade. E o capítulo 2 é um desses capítulos, e o verso 13 é um desses versículos que diz: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal. Vai oferecer o cordeiro, vai oferecer a ovelha, vai oferecer o pombinho, vai oferecer a rola, tem que temperar com sal. Logo, se esse sacrifício, ele é santo, porque está sendo oferecido para um Deus santo, o sal nesse sentido traz a ideia de santidade. Então, quando olhamos para a ciência, o sal tem valia, o sal tem função. Quando olhamos para a cultura semita, nós vamos ver também que o sal tem valia, o sal tem função, o sal é sinônimo de santidade. Então vamos voltar para Mateus. E quando voltamos para Mateus, nós vamos ver que Mateus capítulo de número 5, verso de número 13 em específico, que é o texto básico que nós lemos, ele não está dentro de um padrão cronológico como Marcos ou como Lucas. Porque quando lemos Mateus, Marcos e Lucas, existem similaridades nos fatos. Mas Mateus não segue a ordem, tanto que em Mateus capítulo 5, verso de número 13, tal texto está no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha em Mateus, ele acontece antes dos milagres de Jesus. Já Marcos, já Lucas não segue essa ideia. Marcos e Lucas narram e descrevem milagres e depois colocam o Sermão da Montanha. A ordem dos fatos não vai alterar a valia. Entretanto, quando Jesus ele fala sobre o Sermão da Montanha, o próprio nome diz, Jesus ele está subindo em uma montanha, Jesus está subindo em um monte, e ali então ele vai falar do seu evangelho. E quando olhamos novamente para Israel, subir a um monte, ele tem uma conotação muito linda. Porque quando olhamos para Moisés, subir ao monte, era se encontrar com o sublime, com o eterno. E receber do sublime, do eterno, algo sublime e eterno chamado palavra. A palavra de Deus, a palavra do sublime, a palavra do eterno. Mas você também encontra um desafio no monte na cultura judaica. Existe um homem chamado Elias, que ele desafia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. E vai para o Monte Carmelo. Aí então Elias, ele vai provar no monte, lá em cima, que o sublime é o verdadeiro Deus, que o eterno é o verdadeiro Deus. E agora encontramos então o Cristo. E o Cristo, ele não vai se encontrar com o sublime porque ele é o sublime. Ele não vai se encontrar com o eterno porque ele é o eterno. E o que ele falar ali são palavras de vida, são palavras de verdade, são palavras de luz. Então quando Cristo, ele sobe ao monte, ele sobe e ele sobe com propósito. O propósito de demonstrar que ele é Deus, como aconteceu com alguns profetas que foram encontrar com ele no monte, e ele trouxe a palavra da sublimidade da verdade. Logo, você sal da terra, você tem aí um grande significado. E eu volto então à pergunta original. O que é que Cristo quis dizer e afirmar quando ele disse que somos o sal da terra? Eu acredito que o primeiro grande ensinamento de Jesus é justamente esse: trazer a ideia de que você, discípulo dele, tem um grande valor. Você não é qualquer um. E como não sendo qualquer um, não deve viver como qualquer um. Você é filho de Deus. Existe um valor para você, mas que ideia de valor é essa? Como é que poderíamos quantificar o valor que temos para Deus? Na verdade, eu acredito que não conseguimos quantificar. A quantificar, colocar ali uma expressão numérica, isso aí não faz parte do projeto de Deus, pois só pode quantificar o que é exato. Deus é transcendental. Quanto você vale? Se formos tentar falar na linguagem capitalista, se fôssemos tentar falar na linguagem matemática, você vale a vida de Deus. Deus resolveu encarnar para que você fosse salvo.
Deus resolveu se manifestar em carne, nesta aparência como a nossa, fazendo-se um de nós, para que você fosse como Ele. Então, quanto você vale? Preço de sangue. Quanto isso vale? Não tem como precificar. Não tem como quantificar. Qual é a ideia de valor que podemos dar? É a ideia de intimidade. Pois o sal era oferecido a amigos, como eu falei, logo, intimidade. Se você é sal, você é amigo. Você não é servo. Você faz parte da mesa da intimidade. Que ideia de valor que podemos extrair disso? Aquilo que Zacarias, o profeta, ele profetiza no capítulo 2 e verso de número 8. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Zacarias 2:8. O profeta assim diz, para demonstrar o nosso valor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos do Senhor. Esse é o estilo, é o tipo de valor que você tem, que nós temos como igreja. Nós fazemos parte de um órgão delicado. Nós fazemos parte de um órgão que qualquer coisa que chegar perto, você sente agonia. Deus sente agonia quando você e eu estamos passando por determinados sofrimentos, determinadas perseguições. Deus sente a nossa dor, porque diz o escritor de Hebreus que em tudo ele foi tentado, então ele pode socorrer os que são tentados. Então você tem um grande valor, ao ponto de ser um órgão sensível dentro dele, que ele não vai deixar tocar. Tocou. O nosso Deus, ele é justo. Ele é juiz. E o nosso Deus, ele é guerreiro. É por isso que Tiago é muito feliz. Quando ele trata a igreja, ele trata os discípulos de Jesus como se tivessem num ato relacional de amor com o Espírito Santo. Como é que podemos nos caracterizar no ato relacional com o Espírito Santo? Estamos num compromisso sério. Estamos aí enlaçados com o Espírito Santo. E Tiago capítulo 4, verso de número 5, ele demonstra isso. Esta maneira relacional romântica da igreja e dos discípulos se relacionar com o Espírito Santo. E aí Tiago escreve assim: ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem intensos ciúmes. Isso é valor. E claro que quando falamos de ciúmes, não estamos falando de posse, transformando o outro num objeto, é meu, ninguém toca, ninguém vê, ninguém faz nada. Isso é obsessão, isso é opressão. Quando falamos de ciúmes, estamos falando do contexto de zelo, de cuidado, de amor, de carinho. Só que como é que podemos entender os ciúmes? Os ciúmes é quando aquilo que deveria ser dado para mim, nesse ato relacional romântico de intimidade, é dado ao outro. O sorriso que deveria ser dado para mim, é dado para outro. O abraço que deveria ser dado para mim, é dado para outro. A alegria, a espontaneidade, a conversa espontânea que deveria ser feita comigo, é feita com outro. O beijo, o carinho que deveria ser dado a mim, é dado ao outro. E por isso eu sinto ciúmes, porque aquilo ali, aquele pacote todo deveria ser meu. Levando isso para o contexto divino, quando eu beijo o pecado, quando eu flerto com o pecado, quando eu me compactuo com o pecado, quando eu amo o pecado, quando eu deito com o pecado, quando eu abraço o pecado, quando eu torno ele meu pet, quando eu torno ele meu amigo, quando eu abraço com ele na cama, o Espírito Santo fica com ciúmes, porque toda essa atenção dada ao pecado deveria ter sido dada a ele. É por isso que quando você, depois que você pecou, porque até lá você não sente nada, você está se enrolando com o pecado, você está cometendo pecado, você está ali não só na condição, mas nas práticas de pecado, e você está compactuando com tudo que é errado, só que você não percebe que está errado, e você vai se deixando a vida se levar, a vida vai te levando, o sistema vai te levando, você vai se corrompendo, e você vai deixando.
E quando chega um determinado momento que não dá mais, que aconteceu alguma besteira, você coloca a mão na cabeça, e aí é onde a razão entra, e aí você pede perdão. Mas aí parece que está frio. Parece que o Espírito Santo não é mais a mesma coisa, você sente isso. Como quando você briga com a mulher, como quando você briga com o marido. O clima já não é mais o mesmo entre você e o Espírito Santo. E o que é isso? O Espírito Santo fala assim, não, eu te perdoo, mas ainda estou machucado. Aguenta aí. Isso é ciúmes. Eu te aceito, eu troco as suas vestes, eu te perdoo. Mas fica você no teu canto por enquanto, que eu vou me curar aqui. Isso é ciúmes. Você é dele. Ele te ama. E ele sente ciúmes de você. Isso é valor. Isso é ser sal. Você é o sal da terra. Quando falamos de ser sal da terra, o que é que será que Jesus está querendo dizer? Então eu acredito que além de sermos e termos valor, acredito também que Jesus está nos comissionando para uma revolução. E se você é apaixonado por história como eu, você sabe que revolução é a mudança completa do sistema. É o oposto do sistema vigente. Isso seria a revolução. Por isso, a revolução industrial, a revolução russa, foi aquilo que trocou o sistema vigente, mudou por completo. E acredito que quando Jesus, ele está falando assim, vós sois o sal da terra, acredito que Jesus está nos comissionando, nos chamando para uma revolução. Porque depois que Jesus, ele sai do episódio da tentação no deserto, e ele entra na sinagoga, ele pega lá um dos livros, ele pega o livro de Isaías, e Jesus começa a ler o livro de Isaías, e Lucas escreve isso no capítulo 4, verso de número 18, e Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha aquele livro e diz a Bíblia Sagrada que Jesus diz, hoje se cumpriu esta profecia. Só que quando vejo Jesus falando tais palavras, trazendo à memória a profecia de Isaías, eu percebo que Jesus está se posicionando como um revolucionário, onde ele se opõe tudo aquilo que é sinônimo de opressão. Porque quando Jesus aparece na novela da vida real, ele aparece num contexto de Israel precário e caótico. Israel está sendo dominado por Roma, o maior império que já existiu. E onde Roma passava, deixava um rastro de sangue. Mulheres ficavam sem maridos, maridos sem mulheres, filhos sem pais, e pais sem filhos. Alguns eram levados escravos, outros eram levados como objeto sexual. Essa era a cultura romana. Deixava um rastro de sangue. Então quando Jesus fala o que fala, trazendo a memória de Isaías, e dizendo que nós somos sal, Jesus está se opondo a todo e qualquer regime de opressão. A opressão do homem contra a mulher, de reino contra reino, de nação contra nação, do Senhor contra o servo, de uma raça contra outra. Então Jesus nos chama para a revolução. Só que quando Jesus nos chama para a revolução, possa ser que você entenda assim, quer dizer, pastor, que Jesus então está me chamando para pegar numa arma e sair por aí, então, proclamando guerra, tudo aquilo que é sinônimo de violência e guerra? Não é isso. Porque teve um apóstolo que ele caiu na besteira de embainhar uma espada e desembainhar uma espada. E ele pega na espada e corta a orelha do soldado. E a ordem do Cristo revolucionário é, abaixa a arma. Isso me traz à memória a passagem do Apocalipse, quando o João diz assim, e olhei para aquele que falava comigo, porque era o leão. O leão falou comigo e eu olhei para ver o leão da tribo de Judá,
aquele que pode desatar os 7 selos. Eu olhei para ver quem falava comigo, o leão. Mas quando eu virei para olhar o leão, não tinha leão nenhum. Era um cordeiro. Isso traz a ideia do leão ser um animal de guerra, caçador, predador, cheio de autoridade, um rugido que provoca medo. É o leão. Ele vai abocanhar e a mordida é árdua, a patada dói. É o leão da tribo de Judá. Só que ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele fala como leão e te chama como leão. E você é o soldado do leão. Mas não é para lutar com mordidas do leão. Não é para lutar com patas do leão. Não é para lutar com as armas do leão, mas com as armas do cordeiro, mudo, com amor. Então que revolução é essa? É justamente a revolução do amor. O amor é o único remédio no mundo que cura sem efeito colateral. É o amor que consegue aplacar guerras. É o amor que consegue transformar desumanos em humanos. É amor que consegue quebrar coração duro e transformar ele em um discípulo. É amor que consegue transformar homens ignorantes em homens amáveis. É amor que consegue constranger homens que estão na sarjeta e transformar eles em príncipes. Só o amor cura. Que revolução é essa de Jesus, quando ele diz que nós somos o sal? A revolução do amor. É esse tipo de amor que fez um herói da fé, Martin Luther King Jr., pregar o seu célebre sermão, Eu Tenho um Sonho, e lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos. É esse tipo de amor que faz Madre Teresa de Calcutá abandonar tudo em sua terra natal e ir cuidar dos paupérrimos lá na Índia, dos menos afortunados, das vítimas da arrogância e da corrupção do sistema e de tantas coisas que prestam neste mundo da violência. Ela vai abandonar tudo e vai cuidar dessas pessoas que são paupérrimas, abandonando. É o amor que faz isso. É dela a frase que eu gosto muito, quando ela diz assim: nós não podemos deixar as pessoas saírem da nossa presença do mesmo jeito que entraram. Elas têm que sair felizes e curadas. E aí tu vai conversar com um crente, aquele que se diz que é seguidor de Cristo. Só fala desgraça, irmão, desculpa, passo. Parece que é chato ser crente. Quando não fala de problema, e só problema, e problema, e problema, e problema, e problema, e quer tentar te consolar com o problema do outro. Mas filha, levanta a tua mão e agradeça a Deus, porque tem muita gente mais sofrendo no mundo. Como é que eu posso consolar com o sofrimento do outro? Como? Brasília está bem, olha a Venezuela. Como é que eu posso consolar com o sofrimento do outro? Isso tem que me revoltar, tem que causar estranheza. Eu não posso encarar a violência no Brasil como naturalidade. Eu tenho que dobrar o meu joelho. Eu falo: Senhor, não dá. Senhor, não dá para viver nesse mundo, nesse Brasil. Senhor, julga esta nação, entra com providência nesta nação. Eu não posso ligar o noticiário e não permitir com que tais desgraças não afetem a mim. O discípulo do Cristo vai se deixar ser afetado pela dor do outro. E quando a pessoa chegar perto dele, essa pessoa vai sair melhor. Ele não vai falar de desgraça. Ele não vai falar de problema. Ele vai falar de vida. Jesus é agradável, Jesus é vida. Nós temos que ser agradáveis. Mas crente, quando não fala de problema, ele fala de campanha. Quando não fala de campanha, é tudo do diabo. Que coisa chata é ser crente. Que Deus chato. E isso não é uma verdade. Nosso Deus é amor.
Nosso Deus é paz. Nosso Deus tem senso de humor. Nosso Deus, Ele é feliz, Ele é alegre. O nosso Deus é nosso Pai. O nosso Deus peleja por nós. Que Deus que temos revelado a este mundo caótico. Então, quando Jesus fala que somos o sal, é a revolução como Madre Teresa de Calcutá, a revolução como Martin Luther King, a revolução como William Carey, que deixou tudo também na sua terra natal e foi pregar para os indianos, abandonando tudo. Ele abandonou tudo, lutando contra a religiosidade do seu tempo, pois os pastores da sua época disseram assim para ele: quando Deus quiser salvar os pagãos, Deus vai criar um meio para isso, fique aqui. E ele luta contra tudo que é religião. Por isso que eu sempre falo que a religião escraviza tanto quanto o pecado ou mais. Não é só o diabo que escraviza. Não é só o pecado que escraviza. A religiosidade também escraviza. E William Carey lutou contra tudo isso e abandonou tudo e foi servir em amor. Por isso, não ande de cabeça baixa, você é o sal desta terra. Eu não sei se isso entra na tua cabeça, se você consegue entender a magnitude disso. Você é sal. Por onde você for, você é sal dessa terra. Você tem o valor pela ótica de Deus. E você tem uma responsabilidade. É por isso que Jesus ele diz: se o sal ele for insípido, para que serve, se não para ser pisado pelos homens? Poderíamos traduzir isso. O que Jesus está querendo dizer: se o sal tem a função de amar e não ama, não serve para ser discípulo, serve para ser pisado. E o que Jesus está querendo dizer com ser pisado? Simples. Império Romano, quando conquistava um território, o Império Romano fazia estradas, como as nossas, rodovias, BRs, para poder chegar logo lá no campo que ele dominou, que ele subjugou. Só que para essa estrada ficar pavimentada, mais lisinha, mais compacta, para a gente poder chegar rápido lá com o exército, o que a gente faz? Taca sal. Que sal? O sal que não tem função. E quem é que anda nessas estradas cheias de sal compactadas, criadas pelo Império Romano, por isso o maior império de todos? Quem é que anda? Carroça, jumento, cavalo, soldado, comerciante, produto, criança, mulheres, animais. Todo mundo pisa naquele que não cumpre a função. Então a minha oração é que paremos de brincar de ser crente. A minha oração é que sejamos o sal dessa terra. Há esperança para esse mundo, ele se chama Jesus. Há esperança para o traficante, ele se chama Jesus. Há esperança para o Brasil corrupto, uma política corrupta, se chama Jesus. Há esperança para o doente, se chama Jesus. Há esperança para o pecador, se chama Jesus. Não tem outra solução. Só que como é que Jesus continua atuando através da minha e da tua vida? Nós somos o sal desta terra. A minha oração é que você e eu assumimos essa forma e marchemos desta forma. A minha oração é que sejamos diferentes. A minha oração é que não sejamos insípidos, mas também não sejamos a mais, porque tem crente que se acha melhor que o outro porque é muito santo. É na dosagem certa. O tempero para a vida ficar mais leve, mais bonita e mais agradável. Que Deus os abençoe.